Isso aí. Todo mundo é Cara, politicamente correto. Eu acho que daqui umas 4 gerações o pessoal vai olhar pra nossa época e vai dar tanta risada, né, velho? Olha como esses Possivelmente. caras eram todos os guardiões da moral Possivelmente. Porque, cara, eu concordo que crime de racismo tem que ser condenado, Lógico. não sei o que. Agora, qualquer Não é coisa, tudo. velho. Né? Agora é qualquer coisa. Qualquer coisa é assédio, qualquer. Mas, tipo, o que é assédio? Não, o cara falou pra ela que ela é bonita. Isso. Calma, mas em que situação? Isso. Ele chamou na rua, ele mexeu com ela. Você tem que ver, tudo tem que analisar, né? Em relação à arma também é isso, cara. É muito fácil você falar assim. Armas, tem aquela frase, né? Armas matam. Armas matam. E tem a contra que é: armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. O que é óbvio, né? Então, vamos explicar essa frase. Como seria? Primeiro assim, né, se você for voltar no passado, a arma é uma coisa relativamente nova, né? Ela tem 500 anos. Só? Só. Né? Ela tem 500 anos na história da humanidade. Pólvora... A pólvora surge mais ou menos nessa época, na China. Né? E parece que a pólvora, ela não surgiu... Ela foi acidental. Não surgiu para ser alguma coisa bélica, né? Não. Era para quê mesmo? Eu já li sobre isso. Não, primeiro assim, foi assim. Eles estavam num testes de alquimia, tentando descobrir o elixir da juventude. Ah, era isso? É. E aí, cara, ele cheio da coisa. Alguma coisa pra levantar o pau. Certeza. Todas as grandes evoluções do ser humano tem a ver. O cara queria comer uma mulher, não conseguia. Então aí. Vou fazer alguma coisa pra me tornar maior, mais poderoso. Isso não aí. É? Né? É mesmo, cara. E aí usavam o enxofre. Porque assim, na cabeça dele é o seguinte: se o enxofre conserva o alimento, então isso deve fazer algum efeito no corpo humano. E acabaram acidentalmente inventando a pólvora, que depois foi utilizada em fogos de artifício. Ah, tá. Primeiramente, fogos de artifício da China. E aí perceberam que esses fogos podiam ser usados como armas. Né? E aí surgem as primeiras armas com certeza, de fogo, que eram feitas de bambu. Né? Lançavam pedra, lançavam foguete. Que era? Era um bambu? Era um bambu furado, tá. Né? Com pólvora. Acendia e o que tinha ali para mas não tinha uma mira, era uma coisa aberta. Rudimentar. E bem perto, né? Só rudimentar, super rudimentar. A recarga era muito demorada. Né? Então são quantos anos? 500 anos. 500 anos. Né? Mas mudou toda a dinâmica de guerra e de luta. Claro. Meio que equiparou um pouco as coisas, né? Claro. Porque antigamente, quem tinha um exército muito maior... Ou muito mais forte, Ou muito mais forte. Porque isso é uma questão interessante da arma de fogo, né? Ela é um equiparador de forças. Mas antes, por exemplo, eram espadas. Espadas, lanças. Que depende do quê? Força física. E de quantidade. Eu tenho um exército de 1000 pessoas contra um exército de 300 pessoas. Exatamente. Eu tô levando uma vantagem. Exatamente. Agora, se esses 300 tiverem uma tática militar e bem armados com armas de fogo... Tanto que os primeiros a ter armas de fogo facilmente subjugaram os outros. Os outros, claro. Claro. Inclusive, algumas histórias de desarmamento começam exatamente por isso. O Japão é um exemplo. Como que foi? O Japão, no século XV, os portugueses chegam no Japão e levam duas coisas, né? O cristianismo, que eles eram jesuítas. E doenças. Né? Doenças venéreas. Né? Levaram o cristianismo e as armas. Né? Porque não tinha arma. Não existia arma de fogo. Eles não conheciam a tecnologia. Não conheciam. Como que é a história? Surgiu a pólvora na China e depois como que foi a primeira arma de fogo? O que pode ser chamado de... Ninguém sabe muito bem, né? Existem algumas histórias porque essa do bambu monges é considerado uma arma de fogo? Considerado. Tá. Considerado. Qualquer coisa que utilize uma explosão, né, para lançar um projétil é considerado uma arma de fogo. Né? Por mais rudimentar que seja. Como você falou que não tem uma coisa que é estabelecida, mas mais ou menos como que você acha que se desenvolveu? Veio dessa arma do bambu na China e depois. Como chegou lá na Europa? A Mongólia começou a adotar isso como arma, né? O Gengis Khan, para dominar a Europa. Então né? essa foi a grande E aí a coisa começou a se disseminar primeiro pela Europa, né? Depois para os novos... Então Portugal mundo, chegou lá com arma e com cristianismo. Isso se popularizou muito no Japão, as armas de fogo. Eles tinham uma metalurgia já muito avançada, né, muito forte. Por causa de... Em 100 anos, né, eles já... Por causa das espadas. Das espadas, exatamente. Né? E em 100 anos, as armas de fogo estavam em praticamente todo o território japonês. O que trouxe um problema para quem? Para os senhores feudais. Porque, assim, eles usavam os exércitos particulares, que eram formados por samurais, né, por guerreiros, Sim. que só usavam espadas e arcos e flechas. Tá. E aí, os camponeses começaram a se rebelar usando armas de fogo.
Ou seja, começaram... o poder dele foi ameaçado. Exatamente. De uma forma que E aí, ele não... exatamente. Mas por que ele não se armou também? Porque eles acreditavam que isso era um símbolo do Ocidente. E eles não eram queriam tradicionais. contaminação. Tanto é que quando acontece no século XVI, né, que aí os portugueses são expulsos, os jesuítas são expulsos, e qualquer coisa que tivesse relacionado ao Ocidente também, incluindo as armas de fogo. Foi proibido? Né? Foi proibido. Né? Quem tivesse uma arma de fogo... Então, assim, primeiro eles proibiram os camponeses para conseguir acabar com as rebeliões. Né? Porque entravam nas casas e tiravam... o status. Né? Os status estavam sendo invertidos. Tá? Primeiro foram esses. Depois eles desarmaram o próprio exército japonês, porque eles não acreditavam na arma de fogo como... Os senhores feudais tinham esse poder? Tinham. Né? Isso através do Era imperador. Eles estavam juntos. Isso, eles extinguiram a arma de fogo, inclusive no exército, nas tropas. Mas né? e para se proteger da ameaça externa? Então, olha, e aí o que acontece? Porque assim, eles eram uma ilha, né? Então dificilmente... Já tinham essa dificuldade já tinham essa natural de... Né? Aí o que acontece? Eles abandonam as armas de fogo. 1822, o que acontece? Os tais 5 navios negros chegam no porto de Tóquio, que eram 5 navios americanos. Bombardeiam o porto de Tóquio, né? Tiraram na água só. E disseram, não, agora vocês vão abrir os seus portos ao ocidente, porque senão a gente vai invadir. Caramba! Né? E é interessante porque, assim, né, então, aconteceu o desarmamento, o próprio Japão se desarmou, ficou sem poder se defender de uma ameaça externa, como foi o caso da ameaça americana. Os americanos vão lá, obrigam eles a abrirem os portos, porque não tinham como ser. Não tinha nenhuma resistência. Você não ia usar a espada contra a arma, porque você sempre vai perder. Tem aquela cena né? famosa do Indiana Jones, né? Exatamente. Cara, aquilo é maravilhoso, né? E aí, o cara começa... Aí o cara fala... ele dá uma... Pum, acabou o problema. É isso, cara. É isso aí. E aí, após isso, o que acontece? Né? O Japão fica com essa birra dos americanos, né? Por terem sido obrigados, e eles acabam meio que se vingando em Pearl Harbor. Quando eles entram na Segunda Guerra Mundial. Foi uma vingança. Reverberar lá depois, cara. Então, alguns historiadores... Eu não sabia dessa coisa, que era por causa disso, porque é muito gratuito o negócio. Não era gratuito, foi uma coisa de mais de 100 anos. Né? E assim, muitos historiadores... Que alterou toda a dinâmica da guerra, né? Que os Estados Unidos estavam... exatamente. Muitos historiadores afirmam, né, que se não tivesse havido o desarmamento no Japão, os Estados Unidos não tinham feito o que tinha feito, e o Japão nem sequer entraria na Segunda Guerra Mundial. Borboleta, né? Olha só que maluquice. O lance da proibição de armas, acarretou isso, que acarretou isso, não sei o quê. Que no final das contas acarretou com 2 bombas atômicas na cabeça do Japão. Olha que louco, cara. Olha que maluquice. Né? Como a coisa se estende. Né?